e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. E nós temos uma melhor revelação da parte de Deus, porque além do Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento. E aqui no capítulo que paramos domingo passado, capítulo 13, nos fala do discurso de Paulo. E é interessante observarmos esse discurso. Temos aqui pregadores no auditório, pessoas que ensinam. Então, isso serve de modelo também para a nossa experiência nesse campo tão importante da palavra do Senhor. Aqui, o discurso de Paulo, ele tem uma certa semelhança ou uma certa continuidade com o discurso de Estevão. Discurso de Estevão, que foi já meditado no capítulo 6 e 7, de Atos. E assim, nós vemos que foi um discurso e, ao mesmo tempo, uma defesa que Estevão fez diante das autoridades judaicas. E Estevão utilizou a história de Israel para chegar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Falou dos patriarcas até os reis, período dos patriarcas aos reis, e depois culminando com a presença um tanto que enigmática da pessoa do Senhor Jesus Cristo no seu discurso. O apóstolo Paulo, ele vai falar uma parte do começo da história do povo de Israel, e depois ele vai falar do período, vai pular do período da monarquia para o Senhor Jesus Cristo. Então, tem certas semelhanças nesses dois discursos. O interessante aqui que nós podemos novamente ressaltar para continuarmos, porque paramos no meio desse discurso, é o que está aqui no verso 15, quando Lucas, ele dá uma referência na sua narrativa que é interessante. São pequenos detalhes que devem nos chamar a atenção quando ele diz: e depois da lição da lei e dos profetas. Então, eles tinham costume nas sinagogas de falar alguma coisa a respeito da lei e dos profetas. Falamos de uma palavra chamada midrash, que é a interpretação que os fariseus faziam do livro da lei. Onde se encontra o livro da lei? Todo o Pentateuco, Os 5 primeiros livros da lei. E os profetas são todos os profetas chamados maiores e os profetas menores. Ao todo dá quantos livros? 17, muito bem. 5 maiores e 12 chamados menores. Então,
aqui nós observamos esse detalhe. Depois de falar da lição, um dos principais da sinagoga, ele abriu para que o povo pudesse ter alguma palavra de consolação, como diz aqui. E ali, Paulo não perdeu a oportunidade. Maneiras que é interessante esse hábito, né? Essa liturgia, para podermos entender o texto bíblico que nós estamos meditando. Então, Paulo vai falando a respeito da nação de Israel, de como Israel foi liberto do cativeiro egípcio, como Israel conquistou a terra prometida, e depois o povo pediu um rei. E aí chega em Davi, grande personagem, uma espécie de paradigma dos reis de Israel. E a partir de Davi, nós vemos o nascimento, a linhagem, a genealogia do Senhor Jesus Cristo, vindo através do rei Davi. E esse desejo de construir o templo ao Senhor, que partiu do coração de Davi, foi algo significativo que Deus retribuiu, não somente com bênçãos próximas da descendência de Davi, mas disse que de Davi seria uma aliança eterna, de eternidade perpétua. Então, realmente, é um cumprimento que nós encontramos nesse desejo que Davi teve. E daí o apóstolo Paulo vai continuando até chegar nessa intercessão que está no verso 23, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então, a função principal do Senhor Jesus Cristo foi, conforme Lucas 19:10, qual que é? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Esta é a principal função do Senhor Jesus Cristo, buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos também nessa condição, e o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, tem nos chamado. E daí, Paulo, ele vai fazer uma ligação com João o Batista, que é e que foi um precursor, a voz do que clama no deserto, conforme o texto de Isaías 40, fala sobre isso. Preparai o caminho do Senhor, endireitai os termos do Senhor. Então, João, ele foi aquele que foi o apresentador do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo vai continuando falando de um acontecimento crítico, que foi a morte do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, a sua ressurreição. E ele vai falando e nós paramos, então, no verso 39, domingo passado. E nós vamos dar, então, prosseguimento, a partir do verso 40, que aqui nós encontramos, neste verso, uma oferta, um convite universal para a salvação, né? O convite é para todas as nações. Primeiro do judeu, depois do gentil.
fica bem caracterizado esse processo de que, como o Senhor ensinou os seus discípulos, veio para os seus, como diz em João capítulo 1, verso 12, veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas não o receberam, mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos todos aqueles que o recebem. De maneiras que essa é um momento grande de transição entre aquilo que estava sendo anunciado para os judeus e aquilo que agora vai ter a liberdade de ser anunciado claramente aos gentios. E daí também uma outra questão que se levanta é a questão, o cristianismo, vamos assim dizer, que tem a pessoa de Cristo como centro, seria uma continuidade do judaísmo ou estaria totalmente fora do judaísmo, né? Essa também era uma questão que, para o contexto daquele período, daquela época, se fazia necessário. E nós vamos encontrar isso, especialmente nas epístolas do apóstolo Paulo aos Romanos, e principalmente a epístola aos Gálatas, aonde Paulo ele vai procurar fazer essa divisão de águas entre o chamado judaísmo e o cristianismo. Então, tudo isso está dentro desse contexto que nós estamos meditando no livro de Atos e nesse discurso do apóstolo Paulo. Então, essa oferta, diz aqui o verso 40, então: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Então, Paulo, ele está fazendo o quê? Uma advertência. E é interessante, irmãos, porque quem está falando, né, o discurso foi de Paulo, mas quem escreve? Quem está escrevendo? É Lucas, né? Então, Lucas, assim como Paulo está falando, Lucas está escrevendo. Então, tinha que ser uma escrita bem minuciosa, uma escrita de alguém que tinha um conhecimento também muito grande no chamado Antigo Testamento. Agora, quais seriam, porque aqui está no plural, né? Os profetas. O perigo de deixar reconhecer aquele que veio, mas foi rejeitado por vocês, Paulo está dizendo. Olha, ele veio, vocês o rejeitaram. Então, o que vai acontecer? Vai vir o julgamento. Então, Paulo está dizendo: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Então, o que está dito nos profetas? Esse texto, ele tem uma ligação com o livro do profeta Abacuque, no seu capítulo 1, no verso 5. Então veja aí, o profeta Abacuque, ele fala muito sobre, se você quiser, tem alguma dificuldade de entender por que existe o mal na terra, a origem do mal, procura estudar o profeta Abacuque. São 3 capítulos, é um livro pequeno, mas ele tem muito ensino que fala sobre
a origem do mal. Então aqui diz o verso 5 do capítulo 1. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Então Deus estava fazendo o quê? Uma advertência ao profeta em relação à nação de Judá. Deus iria mandar os caldeus. Quem eram os caldeus? Os caldeus eram os chamados babilônicos. E os babilônicos viriam um povo muito mais terrível do que o povo de Judá, ímpios, e Deus, nos seus caminhos, nos seus pensamentos, que fugiam da lógica do profeta e foge também da nossa lógica, do nosso raciocínio, Deus iria mandar aqueles caldeus para julgar o povo de Israel, levando-os para o cativeiro babilônico. Então, esse tipo de situação, que era conhecida por eles, estava se repetindo novamente na época do que o discurso do apóstolo Paulo para aqueles judeus na sinagoga de Antioquia da Psídia. E aí Paulo vai continuando, né? Que fala sobre o perigo de deixar de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador, enviado por Deus. E ele vai falar: vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Então Paulo, ele está dando uma ênfase que o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi rejeitado, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele veio como uma missão de Salvador, e Paulo está dizendo: olha, vai vir julgamento sobre vocês. Vocês estão desprezando esta grande obra que Deus realizou. Se alguém vô-la contar. O verso 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Então, aquele trabalho, aquele ofício religioso estava terminando. Alguns gostaram, outros não gostaram, né? Outros criaram oposição ao discurso do apóstolo Paulo. O verso 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Aqui, despedida a sinagoga, podemos entender que havia um princípio de tumulto entre aqueles judeus que não aceitaram a palavra de Paulo, e aqui Lucas coloca prosélitos religiosos. Quem eram esses? Prosélitos eram pessoas gentílicas que tinham aderido ao judaísmo.
Então, eram adoradores, pessoas que buscavam adorar a Deus. E foi despedida a sinagoga. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Aqui também é algo que nós devemos enfatizar, de muita importância, a mensagem cristã. Ouvir o quê? A palavra de Deus, não o que se prega hoje, né? Só coisas humanas, né? Muita coisa humana. Mas aqui é enfatizado a palavra de Deus. Paulo pregava a Cristo, tinha como centro a cruz de Cristo, a morte de Cristo, a sua ressurreição. Essas duas coisas que são verdadeiros pilares da mensagem cristã. As outras coisas são adereços, mas esses pilares nós não podemos abrir mão. É o mais importante que nós temos que ouvir, nós temos que ensinar, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então aqui é algo que é enfatizado. Verso 45. Então os judeus, vendo a multidão, a oposição aqui está bem definida, né? Encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então havia naquele auditório, podemos assim dizer, pessoas que iam contra. E é duro, né? Você está num auditório que tem uma parte que está favorável e outra que está contra. Há um conflito de pensamento, de posições nessa hora. Então, o que os apóstolos enfrentaram para pregar a palavra do Senhor. Verso 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia. Aqui também é algo maravilhoso, né? Usando de ousadia. Eles estavam cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Então eles não cederam a essa oposição, mas eles, cheios do poder de Deus, eles encontraram argumentos para ir contra o posicionamento desses judeus. E disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então aqui está um posicionamento, né, importante, como já dissemos, nesse divisor de águas, aonde agora Paulo iria anunciar mais o evangelho aos gentios. Por isso que Paulo é considerado o apóstolo aos gentios. E aí Paulo, ele vai dar, a partir desse verso 47, ele vai usar de textos do Antigo Testamento. Um desse texto está em Isaías, capítulo 42, e Isaías, capítulo 49, que fala, diz aqui, as mesmas palavras, porque o Senhor, verso 47, porque o Senhor assim nolo mandou. Então, essa parte agora, que Paulo vai falar, ele retirou de Isaías. Eu te pus para a luz dos gentios,
para que sejas de salvação até aos confins da terra. Então esse texto, são textos que encontramos, Isaías 42, para aqueles que têm a Bíblia, aquelas letrinhas, sabem? A sua Bíblia tem essas letrinhas do lado, né? Então você vê ali, na minha está a letra T, né? Letra T. Você tem que ter uma Bíblia assim. É uma Bíblia que tenha referências, né? Então esse texto ele tem a relação com Isaías 42, 6 e Isaías 49, 6. São palavras do profeta Isaías. Verso 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então aqui, irmãos, existe uma parte que é um verdadeiro mistério. Mistério é algo que somente Deus tem a resposta final. Que existe a chamada doutrina da eleição ou predestinação e a doutrina da responsabilidade humana. Então aqui nós vemos uma nuance dessa doutrina da eleição, predestinação, e aqui no verso 46, nós vemos uma nuance da doutrina da responsabilidade humana, que, como diz aqui, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Não foi pregado para eles, mas eles rejeitaram. Não é? Então aqui nós vemos uma espécie de equilíbrio, não é? Infelizmente, nem todos vão aceitar. Não seria bom se todos aceitassem? Né? Não é bom servir ao Senhor? Mas, infelizmente, como esses judeus, eles não quiseram aceitar. Então, aí entra a responsabilidade humana. O homem, ele tem também esse direito de não aceitar. Mas houve conversões naquela época. Então isso é algo misterioso. Por isso é importante você, se você tem interesse, vir agora a partir de segunda-feira, amanhã à noite, nós vamos dar o estudo da hermenêutica, que são as regras, os princípios de interpretação da palavra de Deus. Então, amanhã 7h30, nós vamos falar sobre este importante assunto que fala sobre a interpretação da palavra do Senhor. Aqui podemos também abrir mais um pouco mais de comentários nessa final aqui, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A experiência de Moisés, isso está em Êxodo capítulo 32, verso 32 e 33, que ali, vamos ler esse texto. Moisés pede para ser riscado do livro de Deus. Já pensou pedir isso para Deus? Quando Moisés intercede pelo povo, então diz o texto, agora, pois, perdoa o seu pecado, senão
palavras de Moisés: risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Olha o pedido de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, a resposta de Deus: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Deus não falou diretamente para Moisés, mas Deus estava dizendo uma resposta abrangente, panorâmica: aquele que pecar contra mim, riscarei este do meu livro. Então, existe um livro que estão escritos os nomes. Nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 13. No verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O seu nome está escrito no livro do Cordeiro? Então, que responsabilidade, né? Cada um de nós de ter. Podemos ver também um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Então aqui era uma resposta, né? Do que nós, quando estamos pregando, que esta palavra, como diz aqui Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Essa deve ser a nossa oração quando vamos aqui realizar um culto a Deus, quando temos visitantes, que realmente a palavra tenha livre curso. Amém, irmãos? Para que o inimigo não tenha aquele espírito de rejeição, como aconteceu aqui no discurso que Paulo estava dando ali naquela sinagoga. Verso 49, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Verso 51, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Aqui é um gesto simbólico. Então aqui, esse sacudindo os pés, era um simbolismo de sua purificação em relação à impureza daqueles homens que não aceitaram a palavra de Paulo, a pregação de Paulo. Então eles sacudiram os pés, sacudiram o pó dos pés. Da mesma maneira, de um judeu para outro judeu, quando não aceitava a palavra de Deus, esse judeu era considerado um gentil. Isso significa esse sacudir o pó dos pés. Não merecia aquilo que estava sendo dado. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Oh, aleluia! Apesar de toda essa oposição,
os frutos do Espírito, conforme está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. E os frutos do Espírito são o quê? Paz, longanimidade, bondade, misericórdia, amor, né? Então, esses frutos do Espírito, alegria, comunhão, esses frutos do Espírito devem estar em cada um de nós. Não devemos nos encher com os frutos da carne, inimizade, inveja, porfia, briga, coisas que são da natureza carnal. Mas devemos nos encher do Espírito Santo de Deus, que nos dá esses frutos maravilhosos. Você não gosta de comer uma fruta boa, madura, né? Com sabor gostoso? Assim também deve ser a sua vida, né? Aquela laranja, aquela mexerica saborosa, que realmente tem um gosto todo especial. Assim deve ser a nossa vida também. Então os discípulos, diz aqui, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos caminhar um pouquinho mais, entrando agora no capítulo 14. Então diz, e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus. Quer dizer, essa entrada, podemos ver que eles também tinham um padrão de evangelização. E a igreja, ela busca também um padrão de evangelização. É algo que nós precisamos estar sempre buscando, né? Uma estratégia, padrão de evangelização. Tem sido a rádio, tem sido a televisão, a internet hoje, e tem sido também o corpo a corpo, né? Dos irmãos que fazem um trabalho aqui no cruzamento, os irmãos que saem. Então, Paulo e Silas, e Paulo e Barnabé tinham esse padrão de evangelização. E falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Então, cada cidade dessas, quando da chamada diáspora dos judeus, isso aconteceu no ano 70, quando o templo foi destruído pelo imperador Tito, os judeus saíram para várias cidades e ali tinham a sua sinagoga. Existe eu já falei aqui para os irmãos, mas na cidade de Tel Aviv existe um museu que tem as miniaturas das sinagogas em várias partes do mundo. Então, os judeus, um povo meio nômade. E aí, Paulo e Barnabé, eles foram nessa sinagoga e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeu, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Verso 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho a palavra da sua graça. Novamente, enfatizando o texto, a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. A fé, ela não se baseia em milagres. Importante isso, hein? Aí você vê um milagre, aquele homem, aquela igreja. A fé não se baseia em milagres. Isso é muito importante. A fé se baseia em Jesus, né? Apesar que esses milagres às vezes podem ser importantes, mas o mais importante é a palavra da graça, a obra que o Senhor faz.
Mas aqui devemos entender que esses sinais e prodígios, no caso dos apóstolos, foram as chamadas credenciais. Como que dizendo, aqui está a minha carteira de identificação, eu sou um profeta, né? Então é uma credencial que Deus operava naquela ocasião. Verso 4, e dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um montim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. E sabendo eles, fugiram para Listra, como nós já vimos, praticamente 29 quilômetros, e Déber, 89 quilômetros, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. Amém. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.